Olá pessoal, como vocês estão? Aqui professor Marcos Ítalo. Nós vamos hoje realizar um vídeo para vocês com aqueles escritores que costumam cair no SPAES, tá? Para reforçar aí a preparação de todos, para dar uma ajuda aí, está em cima, não é já? Então vamos tentar fazer alguns exercícios para ajudá-los, tá? Como sempre aquele vídeo bem raiz, com direito a latido de cachorro, buzina de carro, o cantar dos pássaros, para que vocês aproveitem bastante. Fica até melhor assim, não é? Então vamos lá. Olha o primeiro exercício aí. Qual é a representação fracionária correspondente ao número decimal 0,4? Bem, pessoal, isso é um dos escritores do SPAES, representação fracionária, né, de número decimal. Esse aí está bem legal para a gente fazer, o que é o número decimal finito, né, no caso 0,4. Então você vem aqui, 0,4. Basta você imaginar esse número aqui sem a vírgula, né? Vai ser o numerador da tua fração. E no denominador da fração, olha, depois da vírgula, quantos números quantos algarismos você tem, são as casas decimais. No caso eu tenho somente o 4, só tenho uma. Então aqui vai ser 10. É isso? Se fossem duas seria 100, 3 seria 1000 e assim por diante. Então tem aí a representação fracionária, 4 sobre 10. É claro que se você olhar nos itens, não vai constar em nenhuma delas, porque a fração lá com certeza está simplificada. Então vamos simplificar essa fração. Vamos dividir aqui por 2 em cima e dividir por 2 embaixo, no numerador, denominador. Nós vamos ter, dividindo por 2 em cima, 2, 4 por 2 e 10 dividido por 2, 5. Temos aí a fração 2 quintos, né, pessoal? Que vai corresponder justamente ali ao item C de casa. Ok? Agora, indo além dessa questão, professor, e se eu tivesse duas casas decimais? Ok? Se fosse assim, então você teria 45, tirando a vírgula, como são duas casas decimais depois da vírgula, dividido por 100. Ok? Se eu tivesse, por exemplo, 1,728, um inteiro e 728 milésimos, você teria 1728. E aqui no denominador, como são três casas decimais, 3 algarismos, seriam 3 zeros correspondentes, ficariam 1000. Ok? Poderia também aparecer, pessoal, uma dízima periódica. Né? Uma dízima periódica é quando você tem um número que se repete após a vírgula. Esse número a gente chama de período. Então, se eu tivesse uma dízima periódica dessa forma, você também tem uma fração, porque uma dízima periódica também é um número racional, tá? A chamada fração geratriz. Esse rapaz que se repete aqui depois da vírgula, nós chamamos ele de período, né? Esse aqui é o período. E a fração geratriz tem várias maneiras de achar. A maneira mais simples, vamos já colocar aqui, que já está regrada, né, praticamente. Você pode usar aqui equações, você pode usar progressão geométrica, etc. Mas você pode fazer assim bem rápido. Ó. Bota o período aqui em cima no numerador. O período só tem um algarismo, que é o número 5. Então, para cada algarismo você bota um 9. Então ficaria 5 nonos. Se você dividir 5 por 9, vai dar exatamente aquilo lá. Ok? Ah, professor, quer dizer que se eu tivesse, por exemplo, 0,31, 31, 31,
O meu período seria 31 e ficaria 31 sobre, se tem dois algarismos, o 3 e 1, então ficaria sobre 99. Exatamente, pessoal. Professor, e se tiver um número antes da vírgula, tipo assim 1, se fosse assim 1,555, aí, pessoal, você iria quebrar isso aqui numa soma, ó, teria o inteiro mais a dízima. Simples no caso. Então aqui ficaria 1 mais esse 0,555, você já sabe fazer, 5 nonos. E agora você soma essas duas frações, né? Ok? É rapidinho, pode fazer assim direto, multiplica aqui e soma aqui, né? 9 vezes 1, 9, mais 5, 14. E você teria aí 14 sobre 9, ok? Esse tipo de dízima, onde logo depois da vírgula vem o período, é a dízima periódica simples, tá? Então, esses casos de dízima que eu fiz até agora são dízimas periódicas simples. Dízima periódica simples. Vou botar aqui dízima DPS, dízima periódica simples. Quando depois da vírgula vier algum outro número, pessoal, isso é uma dízima periódica composta, um número que não se repita, tá bom? E também você pode resolver de maneira também fácil. Observe, uma dízima periódica composta. Vou voltar para cá um pouquinho. Se eu tiver essa dízima aqui, ó, 0,2555. Ó, veja que o período aí é 5, mas tem esse número que está antes do período aqui, ó. A gente chama ele de anteperíodo ou parte não periódica. Está aqui o período, que é 5. Ok? Então, nesse caso, você pode fazer assim, ó. Você vai juntar os dois. Junta o anteperíodo com o período. No numerador da fração, 25. Formou esse número, 25. Subtrai do anteperíodo, que é 2. E aqui embaixo, você vai fazer assim, ó. Para cada algarismo do período, bota o 9. O período é 5, tem um algarismo, 9. Para cada algarismo do anteperíodo, bota o 0. O anteperíodo é 2, só tem um algarismo, então fica 90. Então aqui no caso, ficaria 25 menos 2, 23 sobre 90. Essa seria a fração geratriz dessa dízima periódica composta, ok? Tá certo? Então você tem a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Essa aqui é a composta. Dízima periódica composta. Quando depois da vírgula, né, você aparece um número que não se repete, que é o que chama de anteperíodo. No caso 2. Vamos fazer mais uma aqui. Imagina essa dízima periódica composta. Que você pegasse 0,31. Aí você vai ter o número 76 se repetindo. Para representar isso, para não ficar repetindo o número 76, 76, 76 e os pontinhos, a gente pode também botar uma barrazinha em cima, tá? Então, quando você vê assim, você já sabe que tem uma dízima periódica. Isso aí é 0,31, 76, 76, 76 e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos juntar os dois. Vamos juntar o anteperíodo com o período. Aí vai ficar 3.176. Diminui do anteperíodo, que é 31. Tá? E aqui embaixo, vamos colocar
noves e zeros, da seguinte maneira. Olha, o período é 76, tem 2 algarismos, então são 2 noves. O anteperíodo é 31, tem 2 algarismos, então são 2 zeros. Tranquilo? Então, quando você fizer essa continha, você vai encontrar a seguinte fração: 3.145 dividido por 9.900. É claro, se for necessário, você simplifica essas frações, tá? Mas aqui, pessoal, aproveitamos essa questão bem simples sobre representação fracionária desse número decimal, 0,4, que é um número finito, né? Então, toda vez que for um número finito, tiver fim ali, você vai ser dividido por 10, por 100, por 1.000, por 10.000 e assim por diante, né? E também vimos também como pode representar quando você tiver um caso mais complicado, que são as dízimas periódicas, tanto as simples como as compostas. Ok? Espero que tenham gostado. Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão 2. Essa questão aqui, pessoal, nós já vamos para outro descritor, que é o que envolve matemática financeira, tá bom? Então, olha lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Pronto, pode ficar melhor. Reduzir. Qual é o capital que deve ser investido em uma taxa de juros simples de 10% ao ano durante 2 anos para obter um montante de 5.400? Ok? Nós temos que trabalhar aqui com juros simples, pessoal. Lembrando que nós temos 2 expressões básicas para trabalhar com juros simples. Ok? Juros. Bom, agora eu vou ampliar. Vamos lá. Juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que a taxa e o tempo tem que estar referenciado no mesmo período, né? Se o tempo tiver ao mês, a taxa também tem que estar ao mês. Se o tempo estiver em anos, a taxa tem que estar em ano e assim por diante. Você tem que fazer caso não esteja, você tem que fazer uma transformação. Então vamos para o meu caso. Pessoal, o que é que ele vai dar? Ele quer o capital, tá? Esse caso aqui, pessoal, nós vamos ter que trabalhar inicialmente com 2 expressões. Essa primeira expressão dos juros e outra para o montante, certo? Porque o que é o montante? O montante é o capital acrescido dos juros. Então vamos ver 2 maneiras de fazer. Uma, vamos usar as 2 fórmulas. Juro é capital vezes taxa vezes tempo. Então você pode dizer que o juro vai ser o capital, lembrando que eu não sei quem é o capital, vezes a taxa. Olha, a taxa de juros está aqui, pessoal. É 10%, né? Ok? E ela está representada ao ano, ok? Está referida ao ano. O tempo também está em anos, então vai ser tranquilo aqui, não vai precisar transformar. Então 10% é 10 sobre 100, ok? Vou optar nesse caso aqui em escrever na forma de decimal, né? A taxa é 10 sobre 100. Você pode trabalhar com ela assim, como fração, mas também você pode escrever como um decimal. Vamos transformar para decimal. Voltando à questão anterior, né? Você tem a fração, transformar em decimal, o contrário. Só é você retornar 2 casas decimais para a esquerda. É dividido por 100, a vírgula vem em 2 casas, fica 0,10. Ou 0,1, que é a mesma coisa. Então você pode escrever a taxa assim como 0,1. E o tempo que é 2, pessoal, são 2 anos. Tá? Então daqui você tira aqui os juros, multiplicando 0,1 por 2, é 0,2 vezes o capital. Ok? Agora, vamos escrever a outra expressão aqui para juros, para essa parte de juros simples. Montante, a definição de montante, é o capital mais os juros. Então, o capital é aquele valor inicial que você investe ou que você pede emprestado, não é isso? E os juros, que é a remuneração desse capital. Vamos substituir essa expressão que nós obtivemos na primeira
tá bom? Essa expressãozinha aqui, vamos substituir aqui, nessa fórmula. Então, você vai ficar com o capital mais os juros, que é 0,2C, igual o montante, né? O montante, ele cita aqui, né? O montante, no texto da questão, ele disse que o montante é 5.400, pessoal. Ok? 5.400. Então, vamos lá. Vamos botar aqui 5.400. Então, o que nós temos aqui é a definição de montante. Você está somando o capital com juros, 0,2C, dando 5.400. Quando você fizer essa continha, 1C mais 0,2C dá 1,2C. Quando a gente passar o 1,2 dividindo, a gente já vai encontrar o que nós estamos querendo, que é o capital. Então, o capital vai ser 5.400 dividido por 1,2. Ok? Quando você fizer essa continha, você vai encontrar aí 4.500. Então, o seu capital vai ser 4.500 reais. Tranquilo? Então, nós usamos duas expressões. A expressão para juro simples, que é esta aqui, e usamos essa expressão, que é a definição do montante, que é capital mais juros. Tá? Professor, será que tinha como fazer de outra forma? Fazer, digamos, sem usar duas expressões? Tem. Porque se você combinar essas duas expressões, pessoal, você pode encontrar uma terceira expressão, que é esta aqui, que vale para juros simples aqui, ó, montante, que relaciona diretamente o montante com o capital. Capital 1 mais I elevado a T. Ok? Então, você já podia usar direto aqui. O montante, você conhece, 5.400. O capital, você quer saber. Fica lá como incógnita. 1 mais I. A taxa, 0,1. Elevado ao tempo, que é 2. Opa, pessoal, houve um engano aqui. Só um instante. Eu me enganei aqui na expressão. Vamos refazer, desculpa. Ninguém está trabalhando com juros compostos, né? Juros simples. Então, se você combinar aquelas duas expressões, você vai encontrar montante igual a capital 1 mais IT. Ok? O Tzinho aqui dentro. Tranquilo? Deixa eu até ajeitar aqui. Mais IT. Pronto. Agora sim. Então vamos lá. O montante 5.400. O capital é o que você está querendo saber. Ok? Então vai ficar 1 mais o I, que é 0,1, vezes o T, que é 2. Ok? Então, nós vamos ter 5.400. Aí você vai cair direto ali no final da segunda expressão. Ó. C que multiplica 1 mais 0,2. 1 mais 0,2 é 1,2 que apareceu na outra. Olha lá. Então, dentro do parênteses vai ficar 1,2. Então, vai ficar 1,2C igual a 5.400. E aí acaba exatamente igual como da forma anterior. Quando você dividir 5.400 por 1,2, você vai encontrar o seu capital, que é 4.500. Tranquilo? Então é outra maneira de resolver essa questão, sem você utilizar duas fórmulas, né? Aqui a gente usou essa primeira para os juros e jogamos depois dentro da segunda do montante. Mas existe uma fórmula onde você pode relacionar os dois diretamente, no caso aqui do juros simples, que é essa aqui.
Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Vamos para a próxima? Vamos lá. Continuando aqui na matemática financeira, tá? Só que dessa vez nós vamos para o regime de juros compostos, né? Lembrando que no regime de juros simples, tá certo? Quando você calcula a taxa em relação ao capital inicial, aquele valor permanece constante, os juros, né? Então vai somando sempre o mesmo valor para você obter o montante. Quer dizer, mas quando você tem nos juros compostos, os juros são recalculados em cima do montante atualizado. Tá? Então é o chamado juros sobre juro. Então vamos para cá. Terceira questão. Um investidor aplicou R$ 2.500 em um fundo de investimento que rende juros compostos, a taxa de 8% ao ano. Qual será o valor dos juros após 2 anos? Tá certo? Vou colocar aqui esses dados. Esse valor que ele aplicou é o capital, pessoal. 2.500, o valor inicial, não é isso? Os juros compostos, a taxa é 8% ao ano. 8% ao ano. E ele quer saber o valor dos juros após 2 anos. Tá bom? Então ele quer saber após 2 anos qual foi o valor total dos juros acumulado. É isso que ele quer saber, né? Quanto você pagou de juros nessa história? Então vamos fazer assim. Vamos primeiro fazer essa questão utilizando o conhecimento raiz que a gente tem, né? Sobre o que é juros compostos. Então vamos simular aqui como seria a evolução do dinheiro, tá bom? Usando juros compostos. Então, por exemplo, quando você tiver o primeiro mês, quanto você vai ter lá depois de um mês? Quando o tempo for 1 mês. Mas vamos usar aqui, pessoal, que o montante é o capital mais os juros. Tá certo? Ok? E os juros, em cada período, nós vamos usar o CIT. Capital vezes taxa vezes tempo. Tudo bem? Porque é válido dentro do mesmo período. Então, como vai ficar o nosso montante inicial para t igual a 1? Vamos lá. O capital, que é 2.500, você começou com 2.500, mais os juros. Vamos usar aqui para juros, produto do capital vezes a taxa vezes o tempo, não é isso? Então, os juros, capital 2.500, vezes a taxa, que é 8%, vou usar a fração mesmo, 8 sobre 100, vezes o tempo. Nós estamos dentro de um período, né, pessoal? Então, o tempo aqui é 1. Tranquilo? Dá para cancelar aqui os zeros, olha. E aí nós vamos ficar com 2.500 mais os juros do período. Tá certo? Quando você multiplicar ali 25 vezes 8, 25 vezes 8, nós vamos encontrar 200. Quer dizer que esse valor aqui, 200, é os juros desse período aí. E quanto é que eu vou ter ao final? R$ 2.700, que é a soma desses dois. Quer dizer, ao final do primeiro mês, você vai ter lá R$ 2.700. Não tem mais 2.500, é 2.700. Então vamos agora para o segundo mês. Segundo mês. Então vamos lá, mesma forma, montante, capital mais juros. Agora presta atenção, isso é juro composto. Então o teu capital, que antes era 2.500, ele foi atualizado, tá bom? Para R$ 2.700. É como se você fosse de novo lá e colocasse agora R$ 2.700. Então no lugar de 2.500 eu vou usar 2.700. Isso é juro composto. Mais os juros. Vamos lá, capital 2.700, que é o novo capital, vezes a taxa, que é a mesma, 8%,
vezes o tempo. Agora presta atenção, cuidado, não vai botar 2 aqui não. Você está dentro de um período. Nós estamos calculando aqui como esse dinheiro vai se comportar dentro do segundo mês. Então é dentro de um mês, que é o segundo mês. Então aqui continua sendo 1. Vamos fazer a mesma coisa. Cancela ali aqueles zeros. Então você vai ter 2.700 mais os juros do segundo período. Deixa eu fazer isso aqui, que esse 7 ficou muito. Mais os juros do segundo período. No caso, 27 vezes 8. Então, 27 vezes 8 ali, e vai dar 216. Esse é o juro do segundo período, pessoal. Quando eu somar aqui, eu vou ter o valor que eu vou ter no final da minha aplicação, que são 2 meses que ele aplicou, e vai ser 2.916. Se ele tivesse pedindo aí qual foi quanto dinheiro ia ter no final aí dos 2 meses, seria 2.916. Mas ele não está pedindo isso. Ele está pedindo qual foi o valor dos juros após 2 anos. Então você pode ver o seguinte: esses juros, uma maneira de fazer seria fazer o seguinte, ó. Você começou com R$ 2.500 e terminou com 2.916. A diferença aqui é os juros, né? Fica bem claro, né? Porque o juro é a remuneração do capital. Então, 2.916 menos 2.500 é o que você tinha no começo. Você tinha no final, você faz a diferença para ver o quanto aumentou, né? Esse valor que aumentou aí são os juros. Então, fazendo essa continha aí, você vai encontrar R$ 416. Quer dizer, em 2 meses, o valor que você obteve aumentou de R$ 416. Tá certo? Outra maneira seria o seguinte, ó. Simplesmente você pegar e ver que no primeiro período você rendeu R$ 200 de juros. E no segundo período rendeu 216 de juros. Então você pode somar esses dois valores, que vai dar o total de juros que rendeu. Você jogar 200 do primeiro mais 216 do segundo, ali são juros, né? Você tem que ter essa consciência. Então você vai ter aí justamente o 416 também. Vou ajeitar isso aqui, não ficou legal. Então vai ser 200 do primeiro período, os juros que rendeu no primeiro período, mais os juros que rendeu no segundo. Você também encontra esse 416, ok? Então, 2 formas aí de você fazer isso. Tudo bem, pessoal? Então, seria uma maneira para você resolver esse problema. Tranquilo? Professor, mas não tem uma fórmula para juro composto que eu posso usar? Tem. Direto para juro composto seria você colocar aqui que os juros, o montante no caso de juro composto, é capital 1 mais I elevado ao tempo, tá? Então nesse caso aqui, ó, só que às vezes, pessoal, é complicado usar isso porque você tem lá uma potenciação, e às vezes fica valores muito grandes. Então aqui, por exemplo, se você fosse fazer, seria 2.500 o montante. Desculpe, não é 2.500, né? Não seria isso. Vamos calcular o montante depois de 2 meses. Montante depois de 2 meses. O capital que você aplicou, que é 2.500. Isso. 1 mais a taxa, que é o I, que é 8%, vamos deixar em forma decimal, 0,08, elevado a T, que aqui já vai direto, ó, são 2 meses. Aí ele vai me dizer aqui quanto é que eu tenho depois de 2 meses. Então isso vai dar 2.500. Pode parecer muito fácil, mas quando você fizer aqui dentro do parênteses aquela soma, você vai ter 1,08 elevado ao quadrado. Essa aqui realmente não é muito difícil. Dá para fazer essa conta, né, pessoal? Ok? 1,08 elevado ao quadrado
vai dar 1,1664. Mas já dá um trabalhinho. Imagine ali se fosse um número maior, 5, 6, tá certo? Então seria complicado, né? Numa questão como essa você fazer. Então, quando você multiplicar aí, pessoal, vai dar exatamente aquele valor que você encontrou aqui, ó, no final do segundo período, que é 2.916. 2.916. Ok? E aí você procederia como a gente procedeu lá, subtraindo, né? 2.916 de 2.500 e encontraria o valor dos juros, que seria 416. Tá bom? Então aqui seria outra forma de fazer, trabalhando diretamente com a expressão que a gente usa nos juros compostos, que é essa aqui. Tranquilo? Vamos para a próxima. Olha a quarta questão, pessoal. Observe a expressão algébrica a seguir. Então eu tenho essa expressão aqui toda. E ele quer encontrar a forma simplificada da expressão. Só tem, você pode trabalhar isso aqui fazendo fatoração, tá? Então você pode fatorar esse polinômio aqui de cima e esse polinômio de baixo, né? Fatorar é você transformar uma expressão com somas e diferenças em multiplicação, tá? Usando termo comum em evidência e outros casos de fatoração. Mas nesse caso, pessoal, a maneira mais simples é você realizar uma divisão direta. Você tem que ver que se você tem isso aqui corresponde a fazer uma divisão entre o polinômio de cima e o polinômio de baixo. Então, se você relembrar aquela questão de como você divide polinômios, você pode fazer essa questão aqui de maneira mais rápida. E é assim que nós vamos tentar fazer, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse polinômio de cima, que é 24x3 mais 120x ao quadrado mais 150x. Nós vamos dividir, vou usar o método da chave, tá? Porque ele é parecido com a divisão de números, né? Que nós já conhecemos. E fica melhor para todos entenderem. Então eu quero dividir esse polinômio de grau 3 por esse polinômio de grau 2. Então, para dividir o polinômio, é sempre bom você colocar ele na ordem decrescente de grau, ó, do maior grau para o menor grau, tá? Se tivesse faltando aqui algum termo de algum grau intermediário, você completaria com zero. Por exemplo, se fosse 24x3 mais 150x direto, seria bom você botar 24x3 mais 0x2 mais 150x, ok? Então, esses cuidados são interessantes você ter. Então, vamos lá. Como eu começo a divisão? Quando é número, pessoal, você encontra um número aqui que você multiplica pelo de cima, que é o divisor, não é isso? O dividendo, né? Dividendo, divisor, quociente. Então, você vai procurar um número aqui, que eu chamo de quociente, multiplica pelo divisor, que chegue mais perto ou igual, né, ao dividendo. Então, aqui você faz parecido. Você vai encontrar uma expressão aqui, que você multiplica por essa, que chegue, no caso, vamos pegar que dê para fazer igual lá, que é possível, tá? Então, você fica fácil, pessoal, porque você sempre vai olhar apenas o primeiro termo aqui com o primeiro termo lá. Então, eu só vou olhar para fazer essa minha divisão, antes de mais nada, não vou pensar no termo contorno, vou pensar nesse primeiro termo e nesse aqui, ó. Então, você pensa assim, 24x3 por 6x2. Por que eu multiplico aqui? Então, para encontrar o número 24, está na cara que vai ser 4, né, pessoal? 4 vezes 6, 24. E para encontrar x3, como aqui é x2, você bota x. Porque x vezes x2, pode lembrar, você está multiplicando duas potências de mesma base, você vai somar em cima. 1 mais 2, 3. Então, vai ficar 4x. Então, quando você multiplica 6x2 por 4x, dá exatamente 24x3. Aí você põe para cá, lembra como faz com os números? Você multiplica e subtrai lá para obter o resto.
Então, o subtrair significa aqui trocar o sinal. Então, 6x2 vezes 4x2, essa multiplicação vai dar 24x3. Eu boto para cá menos 24x3. Troca de sinal, certo? Não esqueça de fazer isso. Aí continua multiplicando, olha. 4x, 15x. Se você multiplicar aqui, vai dar 15 vezes 4, 60. X vezes x, x2. 60x2. Mais 60x2. Você bota para lá menos 60x2 embaixo do x2 lá. Então você bota lá menos 60x2. Olha como ficou legal. Você vai conseguir cancelar aquela primeira lá, ó. Aqui vai cancelar. Opa. Você vai conseguir cancelar esses dois primeiros. E vai sobrar aqui. Esse vai embora. E vai sobrar só aquela conta lá de cima, ó, do segundo termo. 20x2 menos 60x2 vai dar exatamente 60x2. Olha aí como ficou legal. E esse mais 150x, você baixa ele aqui do lado. Do mesmo jeito lá quando você está trabalhando com números. Apenas com números. Aí agora você vai refazer. Agora eu vou dividir 60x2, ó. Continua como começou, ó. Por 6x2. Né? Sempre o primeiro daqui com o primeiro lá. Olha, 60 dividido por 6 dá 10. Então eu sei que aqui vai dar mais 10. x2 não, vai dar 1, então fica aqui só 10, só o número 10. Não vai precisar se preocupar com a letra aqui. Quando você multiplicar 6x2 vezes 10, né, vai dar exatamente 60x2, aí bota para cá menos 60x2. Olha aí, vai ficar legal. Vai cancelar 60x2, sempre vai dar para fazer isso, olha aí. Se você escolher um número que dê exatamente aquele termo. E aqui agora multiplica 10 por 15x. Essa multiplicou aqui também. 15x vezes 10, 15 vezes 10 dá 150, mais 150 vem para cá, menos 150. Então ficou menos 150x. Olha, pessoal, como foi bom. Que aqui cancela os dois, né? Então aqui vai dar 0 direto. Então acabou a minha conta. Olha o valor que deu lá. 4x mais 10, tá? Então, quando você divide essa expressão x3 mais 120x2 mais 150x por essa aqui de baixo, você vai encontrar 4x mais 10. Tá? Então, quando você tiver questões onde ele pede para simplificar a expressão algébrica, se você não conseguir fazer a fatoração, se não for rápido e tudo mais, não vier na sua cabeça a oração rápida, você pode usar isso aqui, pessoal, tá? Ok? Então, nesse caso, deu certo. Ó, ficou 4x mais 10, que é o item C. Tá bom? Então, aqui nós revisamos como fazer uma divisão entre polinômios. Ok? Usando o método da chave, nesse caso.